Sabe, existem capítulos na jornada do deserto que são pura intensidade. E Êxodo 17, com certeza, é um deles. É um retrato muito vivo da fragilidade humana de um lado e da fidelidade de Deus do outro. Tudo isso em meio ao caos de um povo morrendo de sede, uma liderança sendo testada ao limite e, de repente, o surgimento de um inimigo. Ok, então nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente vai analisar as duas grandes crises desse capítulo, depois buscar o significado mais profundo delas e, por fim, o que tudo isso nos ensina hoje. Vamos montar o cenário. O povo de Israel está naquela longa caminhada para encontrar Deus no Monte Sinai. Eles estão seguindo a ordem do Senhor direitinho, mas aí chegam num lugar chamado Refidim e nada. Simplesmente não tem água. A crise é imediata, total. Vamos então para a nossa primeira parte e ver como essa situação desesperadora começa a se desenrolar. Olha, a queixa do povo aqui não foi um simples murmúrio, não. Foi uma confrontação direta com Moisés. Uma acusação pesada, cheia de amargura, quase como se eles estivessem dizendo que a libertação do Egito foi, na verdade, uma grande armadilha. E aqui tem um detalhe muito interessante que a língua original nos mostra. O verbo hebraico usado aqui, rib, não significa só reclamar. Ele tem um peso jurídico, sabe? É como se o povo estivesse abrindo um processo legal contra Moisés e, por extensão, contra o próprio Deus. E aqui a gente vê o desespero do líder. Ele está espremido entre uma multidão furiosa, com sede e a responsabilidade que Deus deu a ele. A ameaça de apedrejamento não era um exagero, era real e iminente. A ordem de Deus é, bem, no mínimo incomum e muito poderosa. Ele não resolve o problema escondido. Pelo contrário, ele instrui Moisés a realizar um milagre público, na frente dos líderes, usando o mesmo cajado que antes feriu o Nilo. Um símbolo de juízo se torna um instrumento de provisão. E para que ninguém esquecesse o que aconteceu ali, o lugar foi batizado com 2 nomes. Massá, que significa teste, porque eles testaram a Deus, e Meribá, contenda por causa daquela briga, daquele processo que levantaram contra a liderança. A memória desse fracasso ia ecoar por gerações. Bom, mal um problema é resolvido e já aparece outro, completamente diferente. A ameaça agora não vem de dentro, da sede, mas de fora. Assim que a questão da água se resolve, um novo inimigo surge. Os Amalequitas, que eram parentes distantes de Israel, atacam sem nenhuma provocação. Talvez eles tenham ficado sabendo da água e foram atrás. O conflito muda de uma luta pela sobrevivência contra a natureza para uma guerra militar. E a estratégia de Moisés aqui é fascinante, dividida em 3 partes. Ela combina a ação física, lá no vale com Josué liderando, com uma ação totalmente espiritual e simbólica, com Moisés no alto do monte. O texto mostra uma conexão direta, imediata. As mãos de Moisés erguidas num gesto de oração e dependência de Deus garantiam que o exército de Israel avançasse lá embaixo, no vale. E, da mesma forma, o texto ilustra o que acontecia quando essa postura espiritual falhava. O cansaço físico de Moisés tinha um impacto direto no resultado da batalha. A lição era muito clara. A força de Israel não estava nas espadas, mas na sua conexão com Deus. Essa é uma das imagens mais poderosas sobre apoio e comunidade que a gente encontra na Bíblia. Moisés, o grande líder, não conseguia vencer sozinho. Ele precisou de gente para sustentar os braços dele. A vitória não foi só de Moisés ou de Josué, mas do esforço de toda a comunidade junta. Depois da vitória, Moisés constrói um altar e o chama de "O Senhor é o meu estandarte". Pense num estandarte, numa bandeira de guerra. Era o símbolo que unia e identificava o exército. Com esse nome, Moisés estava declarando que é Deus quem lidera Israel e garante a vitória. Agora, vamos explorar como essa história antiga, na verdade, já apontava para eventos do Novo Testamento. É algo que os próprios apóstolos perceberam muito tempo depois. O apóstolo Paulo faz uma conexão direta, explícita. Ele não enxerga a rocha apenas como uma pedra no deserto. Para ele, ela é um símbolo profético de Jesus Cristo, a verdadeira fonte de água viva. E os paralelos são realmente impressionantes. A rocha sobre a qual Deus se põe, que é ferida para dar água ao povo, é uma figura de Cristo, que foi ferido na cruz para nos dar a água da vida eterna. Essa estrutura da história revela um padrão no jeito de Deus se revelar ao longo do tempo. Então, tudo bem. Como é que essa história tão antiga se aplica a nós hoje? Vamos tentar resumir este capítulo em algumas lições bem práticas e poderosas. Primeiro, estar fazendo a coisa certa não garante uma vida sem crises. Segundo, em vez de testar a Deus, somos chamados a confiar, mesmo quando tudo parece seco.
A vitória sobre os desafios muitas vezes exige perseverança, dependência espiritual e, o que é crucial, ninguém vence sozinho. Por último, precisamos lembrar das vitórias do passado, porque elas alimentam a nossa fé para as batalhas do futuro. E a gente termina com essa provocação para refletir. A história de Moisés, Arão e Ur nos força a perguntar: quando o cansaço chega, quem está ao nosso lado para nos sustentar? A comunidade é, sem dúvida, um pilar indispensável na jornada da fé.